presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, nega pedido para votação aberta na eleição da mesa diretora da Câmara. Procuradora-Geral da República reforça pedido de condenação de Lúcio e Gedel Vieira Lima por lavagem de dinheiro. Justiça aceita denúncia e João de Deus vira réu por abusos sexuais. Congresso discute lei para punir quem publica notícias falsas, as chamadas fake news. O objetivo é tentar criar um incentivo negativo para que esses agentes, sejam políticos, sejam agentes de mercado, ou mesmo aquelas pessoas que querem fazer essas notícias falsas apenas por motivos de brincadeira, de mau gosto, se sintam menos à vontade para poder fazer esse tipo de disseminação. E como a legislação ambiental protege paraísos explorados pelo ecoturismo no Brasil? Tinha tucano, arara, micos, sabe, papagaios, tem muitos animais, muitas coisas. A natureza é pródiga lá, maravilhosa. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou hoje um pedido para que a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados fosse realizada com votos abertos. Pelo regimento da Câmara, a eleição da mesa diretora, que inclui o cargo de presidente da Casa, é realizada com votos secretos. Repórter Natália Soares tem os detalhes. Oi, Natália. Boa noite. Boa noite, William. Esse pedido para que a votação fosse aberta foi feito ao STF pelo deputado federal eleito pelo DEM, Kim Kataguiri. Só que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, negou esse pedido, alegando que a atuação do legislativo deve ser resguardada por qualquer influência externa, principalmente interferências entre poderes. Por isso, a votação vai continuar sendo secreta, como estabelece o regimento interno da Casa. Vale lembrar que esse deputado eleito entrou com uma ação, esse pedido aqui no STF, depois que o ministro também do STF, Marco Aurélio, concedeu votação aberta para a votação da presidência da Câmara Diretora do Senado. Só que o Partido Solidariedade já entrou com recurso e esse recurso deve ser votado ainda aqui pelo Supremo. Vale lembrar também que a votação para os presidentes, para a escolha dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, vai ser no dia 1º de fevereiro. Érica, William. Obrigada, Natália. E o Ministério Público Federal recomendou que o Hospital Universitário de Alagoas analise propostas da equipe de enfermagem do Centro Obstétrico para melhorar o atendimento às pacientes. Os profissionais também elaboraram sugestões para melhorar as condições de trabalho. Em 2018, a equipe de enfermagem enviou ao Ministério Público Federal em Alagoas um documento com relatos sobre as condições de trabalho no hospital universitário e propôs uma série de medidas. Os procuradores fizeram uma vistoria no local e constataram os problemas, como a falta de servidores para atender a área de urgência e emergência. Entre as sugestões, melhorias na infraestrutura e mais funcionários para atender a essas áreas. A Superintendência do Hospital Universitário de Alagoas tem até o fim do mês para responder se vai acatar a recomendação e quais medidas pretende adotar. Caso não se manifeste, o Ministério Público Federal deve entrar com uma ação na Justiça. A juíza Rosângela Rodrigues dos Santos aceitou a denúncia contra João de Deus e, com isso, ele passou a ser réu. Segundo a juíza, o caso envolve 4 vítimas com relação aos crimes de violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça explicou que a juíza não vai divulgar detalhes do processo porque está em segredo de justiça. Em nota, o advogado Alberto Toron, que defende o médium, disse que ainda não tem conhecimento da decisão. E a Polícia Civil informou que amanhã a delegada Carla Fernandes, responsável pelo caso, vai dar entrevista coletiva às 10 da manhã. Ela vai falar da conclusão dos inquéritos do médium. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que um candidato aprovado em concurso público e incapacitado por motivo de doença pode realizar o curso de formação em outra oportunidade. O candidato foi aprovado em um concurso da Polícia Federal.
mas no período previsto para a realização do curso de formação, passou por uma incapacidade temporária. Na apelação, a União sustentou que ele não deveria integrar uma próxima turma do curso, pois essa possibilidade fere os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Além disso, alegou que o remanejamento dele para uma próxima turma deveria acontecer dentro do prazo de duração do certame, o que não seria possível. Mas a 5ª turma do TRF1 confirmou a sentença da 2ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal e reconheceu o direito do autor. O entendimento do colegiado foi de que não houve, no caso, qualquer afronta a esses princípios. Para o tribunal, como o aprovado apresentou o atestado médico, seria justo a concessão de oportunidade para realizar o curso em outro momento. Isso sim garantiria a isonomia, já que naquele momento ele não apresentava estado de condição igual aos demais candidatos. Para o relator do caso, o desembargador federal Souza Prudente, a igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais nos limites e no espaço de suas desigualdades para obter-se a igualdade real. Em alegações finais enviadas hoje ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reiterou o pedido para que o deputado federal Lúcio Vieira Lima, o irmão dele, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, e o empresário Luiz Fernando Machado Costa Silva sejam condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Repórter Fernanda Porto tem mais informações para a gente. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. No documento de mais de 85 páginas, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ressalta as comprovações de corrupção entre 2010 e 2017. Cita ainda os 51 milhões de reais encontrados em dezembro de 2017 pela Polícia Federal em um apartamento usado por Gedel em Salvador. Afirma ainda que foram juntadas novas provas de lavagem de dinheiro e recebimento de vantagens indevidas por parte de Gedel Vieira Lima em esquemas criminosos que envolveram pessoas como o doleiro Lúcio Funaro, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o grupo JF. A Procuradora-Geral da República pediu ainda ao STF para manter a prisão do ex-ministro por haver indícios de cometimento de novos crimes. Érica, William. Obrigada, Fernanda. E daqui a pouco, como as instituições públicas estão lidando com as chamadas fake news, as notícias falsas. Em alguns casos, o pronunciamento oficial é a saída encontrada para passar a informação certa para a população. Nos últimos dias, uma notícia falsa sobre o DPVAT circulou na internet e viralizou na rede. O Detran do Espírito Santo precisou emitir um comunicado oficial para alertar que a informação era uma fake news. Tudo na mão, literalmente nas pontas dos dedos. O celular e a internet facilitaram a vida das pessoas nos últimos tempos. E no quesito troca de informações, então, nem se fala. Tudo é divulgado com muita rapidez pelas redes sociais, mas com isso surgiram as chamadas fake news, notícias falsas. Já recebi bastante. E é muito ruim, porque às vezes a gente pensa que é algo sério de fato e não é, na verdade. A quantidade de fake news e os problemas gerados são tantos que o tema chegou ao plenário do Supremo no ano passado. Ao invés de fake news, eu penso que nós deveríamos começar a usar o termo português notícia fraudulenta. É falso e fraudulento. Fraudulenta, é fraude. É uma notícia fraudada. Dolosamente. Para regulamentar essa prática, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei. O objetivo é tentar criar um incentivo negativo para que esses agentes, sejam políticos, sejam agentes de mercado, ou mesmo aquelas pessoas que querem fazer essas notícias falsas apenas por motivos de brincadeiras, de mau gosto, se sintam menos à vontade
para poder fazer esse tipo de disseminação, sabendo que a notícia é falsa. Em alguns casos, o pronunciamento oficial é a saída encontrada para passar a informação certa para a população. Um exemplo é o Detran do Espírito Santo, que teve de colocar no site um comunicado para esclarecer que não existe descontos para o pagamento antecipado do IPVA. O texto, que viralizou nas redes sociais, dizia que a tarifa de licenciamento de carros seria de apenas R$ 16 para quem pagasse antecipado do prazo oficial. Parece ser verdadeira, né? Mas assim, eu até entrei, na verdade, minha esposa entrou, na verdade foi minha esposa que recebeu. Ela entrou e tudo, mas não repassamos também, né? Desconfiar e conferir a notícia é a melhor forma para não compartilhar informações erradas, como alerta o advogado. Sempre que receber uma notícia, procure checar no site do órgão, num site de imprensa confiável, para verificar se aquela notícia é verdadeira, para depois encaminhar a notícia às pessoas que você acredita que teriam interesse sobre aquele assunto. Um advogado chamou a atenção de todos quando foi à tribuna do Supremo Tribunal Federal para fazer uma sustentação oral. Aos 18 anos, Matheus de Lima Costa, o advogado mais novo do Brasil, arrancou elogio dos ministros. Pois é, desde pequeno já estava claro que ele tinha habilidades especiais. Eu acho que quando eu tinha 5 anos, eu não tinha ainda passado por experiências que indicassem que eu tinha habilidades especiais. Só que não dá pra negar, o garoto era esforçado. Eu acho que eu era uma criança mais comprometida com a escola. Isso é talvez uma pressão dos pais de levar a escola a sério, de ter sempre educação como algo que vai te fazer crescer na vida e de levar isso a sério. Por livre e espontânea pressão e dedicação também, claro. Matheus seguiu os conselhos dos pais e as habilidades foram aparecendo. Eu fazia parte de um grupo de literatura inglesa desde os 12 anos. O segundo aluno mais jovem do curso tinha 30 anos, eu tinha 12. O currículo do Matheus choca mesmo, olha só. Aos 13, ele foi aprovado em 7º lugar para o curso de Direito na Universidade Católica de Brasília. Mas achou que estava muito novo e decidiu esperar 1 ano para encarar a vida de universitário. E aí, com 14 anos, isso aconteceu de novo, mas na UNB, eu passei no vestibular. E aí, dessa vez, sim, eu quis ir atrás do supletivo porque eu queria entrar na faculdade. O que acontece no Brasil é que você não pode fazer o supletivo com menos de 18 anos. Eu tinha 14, no caso. Estava no 9º ano do ensino fundamental. Então, eu tive que ir atrás de uma decisão judicial que me autorizasse a fazer por supletivo o resto da escola que eu ainda não tinha feito. O Matheus teve sorte, também precisou correr contra o tempo. Foram só 5 dias para conseguir um diploma de ensino médio e se matricular na UNB. Nós ajuizamos a ação na segunda e a liminar foi deferida na terça, permitindo que eu fizesse supletivo. A partir do momento em que a própria Constituição prevê que os iguais devem ser tratados na medida de sua desigualdade, porque é isso que se contém no princípio da igualdade, também não se poderia deixar de reservar ou de conferir aos detentores de altas habilidades ou superdotação um tratamento que os assegure que uma colocação no mercado de trabalho, um desenvolvimento enquanto pessoa humana, enquanto cidadão. Como na prática as coisas são diferentes e bem mais burocráticas, para convencer o juiz, o Matheus passou pelo teste de QI e documentou todos os cursos e atividades extracurriculares que já havia feito. No final, deu tudo certo. Matheus se acostumou e se adiantou de novo. Enquanto a galera demora em média de 5 a 8 anos para concluir o curso, ele preferiu se formar mais cedo, sabe? Eu fazia muitas disciplinas e aí, ao final dos 4 anos, eu já tinha terminado todo o currículo da faculdade. A pouca idade fez do Matheus o advogado mais jovem do país. Formado aos 18 anos, ele já tem a carteira da OAB e é também o mais novo a propor uma ação no Supremo Tribunal Federal. Sem falar na sustentação oral no plenário da Suprema Corte, que aconteceu no início de novembro. A presente ação direta tem como objeto a Lei 12.258 do Estado do Rio Grande do Sul, que proibiu a prática de revistas íntimas de empregadores em seus funcionários. O talento não passou despercebido e os ministros elogiaram o jovem advogado. É só fazer o registro da estreia verdadeiramente virtuosa do jovem que esteve na tribuna, Matheus de Lima Costa Ribeiro.
Parecia um profissional experiente. Parabéns. Eu gostaria de saudar a belíssima sustentação oral feita por esse jovem advogado, um menino que fez uma sustentação absolutamente espetacular. No próximo bloco, legislação ambiental protege paraísos e regula ecoturismo no país. Os alunos chegam aqui, tem uma instrução ambiental no início e quando fazem a trilha tem toda uma educação que é feita em relação à natureza, conservação da natureza e preservação da natureza. O número de trabalhadores com mais de 60 anos cresceu 8% nos primeiros 3 meses do ano passado, comparado ao mesmo período de 2017. Segundo dados do IBGE, a população brasileira está envelhecendo cada vez mais. De 2012 para cá, a quantidade de idosos saltou de 25 milhões para 30 milhões. E várias empresas já despertaram para a importância de valorizar pessoas mais experientes no mercado de trabalho. Depois de atuar quase a vida toda e até se aposentar na área bancária, Valdir, com 62 anos, não pensa em trabalhar de jeito nenhum e até mudou de profissão. Há 1 ano se tornou corretor de imóveis e está sempre atrás de clientes. Eu tô ligando para a gente conversar sobre o apartamento lá do Jardins Bueno. Ele conta que hoje não trabalha por dinheiro, mas porque gosta. O corretor diz que quer continuar a ser exemplo de trabalhador para os 3 filhos dele e que tem muito a ensinar para as novas gerações. A nossa experiência, ela pode ser muito produtiva, inclusive com relação a relacionamentos, porque a juventude de hoje, eles estão tão preocupados em ganhar a vida que às vezes esquece que tem que ouvir, que tem que ponderar, que tem que raciocinar, que tem que ceder. Porque não é tudo para hoje. Às vezes a gente planta hoje para colher amanhã, depois, o ano que vem. Mesmo fazendo tratamento contra um câncer na próstata, ele não desanima. Pelo contrário, o trabalho ajuda a lutar contra a doença. Ocupado, eu tenho menos tempo para pensar bobagem. Tá? Então, vir para cá foi maravilhoso nesse aspecto. Depois que eu estou aqui, eu eliminei 8 quilos. Isso significa que eu estou me cuidando melhor. Tá? E poucas vezes no dia eu penso no câncer. Tá? Agora estou terminando as radioterapias. Estou convicto que ao terminar eu vou voltar com gasto total. Ter um complemento na renda e uma vida mais ativa são os maiores atrativos para quem está na terceira idade e quer continuar no mercado. Essa imobiliária viu nos profissionais mais velhos uma forma de vender mais imóveis e aumentar os lucros. Aqui 10% do quadro de funcionários tem acima de 55 anos. A vantagem é porque a experiência dessas pessoas, quando a gente une ela aos demais colaboradores, o ganho de produtividade, de satisfação em conviver com uma pessoa que tem tanta experiência de vida, é maravilhoso, contribui muito para o nosso time. E vamos ficar por dentro das últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Repórter Viviane Novaes é quem está lá no Jornal da Justiça hoje, na redação do Jornal da Justiça, e vai nos atualizar sobre as últimas. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o Tribunal de Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante, em preventiva, do homem que assaltou a lutadora de MMA, Poliana Viana. Max Gadelha Barbosa foi preso no último domingo ao tentar assaltar a lutadora, mas foi imobilizado por ela. Na decisão, o juiz alegou que Max já foi condenado 2 vezes por roubo. Também foi convertida em preventiva a prisão em flagrante de Edivaldo Santos, acusado de matar uma motorista de Uber em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O corpo de Kátia Bastos foi encontrado nu e com marcas de estrangulamento na rodovia Washington Luiz. A Justiça Federal do Espírito Santo condenou o sócio da Telex Free no Brasil, Carlos Roberto Costa, por sonegar quase 4 milhões de reais de imposto de renda. Como a pena é inferior a 4 anos, foi substituída por prestação pecuniária de R$1 milhão e prestação de serviços à comunidade. A Telex Free foi acusada de operar uma das maiores fraudes financeiras do Brasil. A Justiça Federal bloqueou os bens do médico Arnaldo Almendros Melo, ex-secretário de Saúde de São José do Rio Preto, em São Paulo. Ele recebeu o salário do SUS entre 2016 e 2018,
sem cumprir a jornada de trabalho. Batia o ponto de entrada e de saída, mas não trabalhava. O médico responde por 2 ações: por improbidade administrativa e por estelionato. O Giro fica por aqui. As notícias que você viu agora no Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. E antes de encerrar, vamos mostrar a beleza da natureza que encanta, motiva e atrai as pessoas. O ecoturismo, ou turismo de natureza, é um segmento de atividade turística que usa de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva a conservação e busca a formação de uma consciência ambiental e preservação da natureza. É um dos segmentos que mais cresce no mundo. Pois é, Érica. Enquanto o turismo convencional avança cerca de 7,5% ao ano, o ecoturismo chega a 15%. Com tanta gente à procura desses paraísos naturais, a legislação ambiental é indispensável para proteger esses santuários e regular a atividade turística nessas áreas. Tudo para que se desfrute do que o meio ambiente oferece, sem nenhuma agressão e de olho na conservação. Esse grupo de amigos de Brasília se reúne quase toda semana, seja para colocar o papo em dia ou para programar a próxima viagem. Eles já perderam as contas de quantos lugares já conheceram juntos. A última viagem foi uma realização pessoal do Lucas. Ele descobriu pela internet que Alter do Chão é o Caribe brasileiro de água doce, no coração da Amazônia. Fez uma pesquisa rápida, montou o roteiro da viagem, mostrou para os amigos e todo mundo topou a aventura. Comprei as passagens todas, reservei, paguei o hotel, tudo. Aí, pessoal, é tanto para cada um e vamos lá. O que é isso? Vamos chegar lá, você vê que maravilha que é. Os 5 casais embarcaram no avião rumo ao Pará, que faz parte da Amazônia Legal, a quase 2.500 quilômetros da capital do país. Todos guiados por uma expectativa: encontrar uma imensidão de água cristalina em floresta preservada. Ângela, a mulher do Lucas, conta que assim que pisou em solo paraense, ficou encantada com o paraíso. A gente chegou no começo da manhã, aí trocamos roupa, tudo, vamos para o Rio, né, para conhecer, né. Chegamos lá, foi assim, aquela praia, aquela areia branca, sabe, transparente, a gente ficou assim, apaixonado. Cláudia teve a mesma reação, nunca imaginou ficar tão próxima da natureza. Acordava todos os dias com o som das aves. Os passeios sempre no Rio Tapajós. Até o hotel era diferente, construído dentro da mata. Na hora do café da manhã tinha tucano, arara, micos, sabe, papagaios, tem muitos animais, muitas coisas. A natureza é pródiga lá, é maravilhosa. E depois de conhecer a história desse grupo de amigos que desbrava o Brasil sempre em busca de belíssimas paisagens naturais, a gente muda um pouquinho de assunto. Quando falamos sobre ecoturismo ou turismo sustentável, logo passa pela nossa cabeça um cenário como esse. Verde, cheio de árvores, plantas e, de quebra, uma cachoeira. Por que não? Só que acredite, para muita gente, a parte mais interessante do turismo ecológico não é a calmaria das águas. Pelo contrário, é o frio na barriga e a adrenalina lá no alto. Percorremos 50 quilômetros da área central de Brasília até chegarmos à Chapada Imperial, um santuário ecológico preservado há mais de 30 anos. A Reserva Ecológica Particular já ganhou vários prêmios como modelo de desenvolvimento sustentável. São 4.800 hectares de área, com trilhas, dezenas de cachoeiras e piscinas naturais. A estação ecológica é aberta à visitação. Segundo o gerente da unidade, cerca de 12.000 pessoas passam por aqui todos os anos, por diferentes motivos, seja para pesquisa, pela água fria das cachoeiras, pelo espetáculo da natureza, ou para participar de aulas ecológicas. Alunos de várias escolas do Distrito Federal usam a área para aprender um pouco mais sobre a importância da preservação. É uma aula ao ar livre. Os alunos chegam aqui, tem uma instrução ambiental no início e quando fazem a trilha tem toda uma educação que é feita em relação à natureza, conservação da natureza e preservação da natureza aqui. E eles fazem essa trilha de 4,5 km,
temos 32 cachoeiras. 32? 32 cachoeiras, entre pequenas e grandes, não é? E são 5 paradas para banho, e no final dessa trilha eles retornam para a Chapada Imperial com o caminhão, tem um almoço e em seguida o arborismo. Bianca está no 2º ano do ensino médio. Ela conta que hoje vai voltar para casa com um pouco mais de conhecimento. Ela só lamenta não trocar mais vezes a sala de aula pela natureza. No mundo que a gente está hoje de tecnologia e tal, a gente acaba passando muito tempo em casa ou nos aparelhos tecnológicos. Então, ter um contato com a natureza é algo muito bom e edifica bastante a gente. Belos exemplos de conservação, né? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se encontra amanhã. Até lá.